Todos nós sabemos que pregar a palavra é uma ordem da parte de Deus. Nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. De tal forma, cremos que Deus deseja que a sua palavra seja pregada e ele mesmo é glorificado quando a sua verdade é anunciada. No vídeo de hoje, nós vamos abordar quais são as convicções básicas para que todo crente em Cristo pregue essa bendita palavra. Mas antes, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe e vamos para o vídeo. A palavra convicção no dicionário Aurélio da língua portuguesa significa a opinião obstinada sobre alguma coisa. Em outras palavras, convicção é todo fundamento para a prática de algo em determinado sentido de direção. Quais seriam, então, as convicções que todo pregador precisa ter antes de pregar a palavra de Deus? Dr. Haddon Robinson responde essa pergunta no seu livro A Arte e o Ofício da Pregação Bíblica, com 7 convicções que devem fundamentar a atitude do pregador, de tal modo que todo aquele que deseje pregar a palavra de Deus precisa ter essas 7 convicções muito firmes no seu coração. A primeira delas, e talvez a mais importante, é a de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso pode parecer óbvio, mas Agostinho, pai da igreja, dizia que quando a Bíblia fala, Deus fala. Em outras palavras, a Bíblia não contém a palavra. Ela é a palavra perfeitamente inspirada por Deus, perfeitamente útil e proveitosa, inerrante, eficaz, atual e cheia de autoridade para a vida humana. É o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Todo aquele que se propõe a estudar homilética, a pregar a palavra de Deus, a expor as Escrituras, precisa abraçar o fato e aceitar no seu coração a verdade que é anunciada pela própria palavra. Toda a Escritura é inspirada de Deus, de tal forma que quando pregamos a palavra, é a própria voz de Deus que anunciamos conforme ele a revelou na Escritura Sagrada. A segunda convicção é de que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Dr. Haddon Robinson diz que não apenas Romanos ou Levítico, não apenas Efésios ou Esther, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas as passagens quentes, mas também as passagens frias, ou também as passagens que nós muitas vezes não conseguimos entender em primeira mão, ou muitas vezes são difíceis para nós, mas toda a Escritura é palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse aos presbíteros da igreja de Éfeso que ele jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 27, nós lemos essa verdade. Toda a Escritura é a palavra de Deus, que desafia todos nós a estudarmos, a procurarmos entender o sentido original dos textos e também entendermos que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. A terceira convicção é de que a Bíblia é autoatestatória. Em outras palavras, a veracidade da Bíblia é atestada pela própria Bíblia. E é por isso que uma pessoa que se propõe a estudar com fé a Escritura Sagrada, ela não precisa de argumentos para se convencer de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas esse convencimento provém da operação interna do Espírito Santo que testifica no coração do crente que estuda a palavra de Deus de que esta palavra lida é a própria verdade de Deus. A quarta convicção é de que a Bíblia deve assumir o princípio "assim diz o Senhor".
Haddon Robinson diz que todo pregador bíblico deve ter o desejo de abrir as Escrituras, de ouvir a mensagem de Deus falando ao seu coração e voltar-se para o mundo com uma autoridade que não provém de si mesmo, mas que provém da palavra do Senhor e do Senhor da palavra. Assim pregavam os profetas do Antigo Testamento, dizendo: assim diz o Senhor, e em seguida revelando pelo poder do Espírito toda a verdade de Deus. Todos os pregadores que encontramos também no Novo Testamento assumem esse princípio de que a voz de Deus é proclamada através das suas vidas. E por isso, a mensagem das Escrituras, antes de ser pregada a uma congregação ou pregada ao mundo que não conhece a Deus, primeiramente a palavra deve falar ao coração do pregador. E isso é muito importante para que nós sejamos pessoas em quem o mundo que não conhece a Deus enxergue a nossa certeza de que pregamos aquilo que cremos e que cremos naquilo que nós estamos pregando para as pessoas. A quinta convicção, segundo o Dr. Haddon Robinson, é de que o pregador deve tentar chegar sempre à intenção original do autor bíblico. Ou seja, o pregador, antes de pregar a palavra, deve buscar entender o que o autor bíblico quis dizer aos seus ouvintes originais, bem como todas as circunstâncias que envolvem o texto, de tal maneira que a Bíblia não pode significar o que não significou. Essa é uma frase do Dr. Haddon Robinson. A Bíblia não pode significar para nós hoje aquilo que ela não se propôs significar para os seus ouvintes originais. E é por isso que o pregador deve se valer de todas as ferramentas exegéticas do estudo da palavra de Deus a fim de estudar o contexto, a autoria, a datação, as circunstâncias históricas e levantar todo o material necessário, exegeticamente falando, para entender o texto, para pregar a respeito do texto e assim fazer uma aplicação desses princípios que são obtidos da palavra de Deus para os ouvintes contemporâneos, mas sem perder de vista a fidelidade e a intenção pela qual os autores bíblicos se valeram e foram levantados para pregar a palavra de Deus para os seus ouvintes originais. Sexto princípio é de que a Bíblia é um livro sobre Deus. Veja que interessante. O Dr. Haddon Robinson diz que a Bíblia não se trata de um mero livro religioso ou de um livro de conselhos de autoajuda, mas a Bíblia, acima de tudo, é sobre quem Deus é, sobre o que Deus pensa e sobre o que Deus quer de cada um dos seus filhos. A Bíblia trata de uma variedade de temas e de várias questões que circundam o coração humano. A Bíblia fala a respeito de felicidade, de tristeza, fala a respeito de questões do coração humano e trata de muitas realidades que envolvem o ser humano, isso é bem verdade. No entanto, num sentido primário e central, a Bíblia se trata, acima de tudo, sobre os atributos de Deus. Quem Deus é para nós? O que Deus pensa a respeito de nós? E o que Deus quer de cada um de nós a partir do momento em que nós nos voltamos para Ele com fé e adoração. A Bíblia é um livro sobre Deus e é disso que nós devemos falar nos nossos púlpitos. E a sétima e última convicção, segundo o Dr. Haddon Robinson, é de que o pregador não torna a Bíblia relevante, mas ele apenas mostra a sua relevância para o mundo. Isso porque a verdade revelada na Escritura Sagrada já é tão relevante quanto a água é para a sede e como a comida é para a fome. A Bíblia
ela sempre atinge a todas as necessidades humanas. De tal forma que não é papel do pregador tornar essa palavra relevante, mas apenas, por meio do poder de Deus e do auxílio do Espírito Santo, nós demonstrarmos de que maneira essa palavra responde aos dramas do coração humano, combate os ídolos da nossa cultura, derruba os pecados da vida das pessoas, levando-as a reconhecer diante de Deus as suas falhas, com sincero arrependimento no coração e fé no Senhor Jesus. Porque esta palavra é relevante para os nossos dias, tanto quanto foi relevante para os dias mais antigos. Veja como é importante, como pregadores da palavra de Deus, nós termos essas convicções muito firmes no nosso coração. E o mais importante, meus irmãos, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela jamais falha, ela não é obsoleta, ela é eficaz, ela é atual, ela é verdadeira, ela é inerrante porque é inspirada pelo Deus vivo, que é perfeito e santo, santo, santo. Que Deus nos ajude a aprender mais da palavra de Deus. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.